Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Aqui gravando para vocês, hoje vamos falar sobre a pressão que eu coloco sobre mim mesmo. E é o diário que eu resolvi compartilhar com vocês por episódio. Estamos aqui gravando esse vídeo hoje no episódio 13. Então, gente, existe uma cobrança que muitas das vezes ninguém faz. Ninguém precisa fazer, sabe? A gente mesmo faz essa pressão. Na gente mesmo. E eu sei disso, sabe por quê? Muitas vezes sou eu mesmo que mais me cobro. Não parece, mas eu sou uma pessoa que olho pra mim e falo, nossa, por que eu cheguei nessa situação, meu Deus? E vai aquela cobrança que vai até sobrecarregando eu mesmo. É, E eu olho para a minha vida, gente, e penso em tudo que eu gostaria de ter conseguido. Quantas coisas, gente, eu não consegui e aí eu fico me cobrando por não ter conseguido, sabe? Vira uma bola de neve nos meus pensamentos. Penso nas coisas também que ainda não conquistei. Penso no tempo que passou, que eu poderia ter feito diferente, sabe? E algumas vezes começo a me comparar com pessoas que eu gostaria de ser. Pensa bem. A gente começa a ter sentimentos de uma pressão em cima da gente mesmo. É como se existisse uma versão de mim, né, na minha cabeça, que já tivesse resolvido tudo. Vocês entendem? É meio bagunçado, mas, sabe, é algo assim que só a gente sabe o que a gente passa por dentro dos nossos sentimentos. E, e aí fica, sabe, questões, né, de que a gente vai pensando, nossa, e se eu tivesse alcançado os objetivos? E se eu tivesse colocado a minha vida no lugar? Então, quando eu olho para a Marília que existe hoje, começo a pensar muitas coisas, sabe, gente? Muitas coisas mesmo. Por exemplo, por que ainda eu não consegui? Por que ainda estou passando por isso? Por que ainda não cheguei aonde eu queria chegar? São perguntas que eu fico na minha cabeça. E essas perguntas parecem pequenas, né? Quando a gente fala, é só se você tivesse feito, você teria conseguido. Não é simplesmente só isso, sabe, gente? Mas quando ficam essas perguntas repetindo dentro da cabeça da gente, a gente começa a pensar como seria as coisas se tivesse dado certo. Então, gente, eu me cobro pelo que ainda não consegui. E isso vai nos prejudicando. Me cobro pelos planos que eu não que não saíram como eu imaginei, sabe? Por exemplo, a gente vai fazer algo e a gente gostaria que aquilo desse certo, né? E às vezes esqueço de olhar para tudo aquilo que já enfrentei, né? Imagina as situações que deu certo, eu consegui vencer, consegui superar, principalmente a depressão, gente, né? E vem vindo aí essas crises de ansiedade, mas se você não consegue superar isso, né? É muito fácil, gente, enxergar aquilo que falta. É uma coisa que a gente bota pressão em cima disso. E às vezes é difícil, né, parar e reconhecer o caminho que já foi percorrido na vida da gente. Imagina, a gente não consegue compreender tudo aquilo que a gente já passou e a gente não consegue entender como a gente evoluiu em várias questões das nossas vidas. Talvez, gente, eu tenha que passar o tempo que tem que passar, né? E olhar e entender que tudo tem um tempo, né? E tá tudo bem. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui, tá? Aqui nesse vídeo, sobre essa pressão pela qual a gente coloca de coisas que a gente não deu certo e esquecer de entender que a gente já venceu coisas que a gente nem acreditava que a gente era capaz de vencer, né? E hoje eu estou aqui tentando mudar coisas dentro de mim, sabe, gente? Estou tentando parar de transformar a minha vida em uma corrida. Porque tudo é tempos, né? Não é como a gente gostaria que fosse, mas a gente tem que entender que tudo é um processo. Porque não existe uma idade, gente, para certas coisas, para a gente realizar todos os nossos sonhos, né? Não existe um prazo para se tornar a pessoa que queremos ser.
Por isso que eu falo, tudo é um processo e cada um tem o seu processo e cada um tem a forma e quando irá conseguir, né? É, chegar onde você quer chegar. E eu não preciso viver comparando a minha vida com a vida de outras pessoas jamais, né? Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu tempo, e eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, e assim a gente vai. Um respeitando a, né, a vida do outro, as circunstâncias, porque cada um tem a sua história. Deus fez a gente único, não fez a gente iguais e também não, Deus não fez pessoas para se comparar a outras pessoas. Porque, gente, assim, a gente pode sim pegar dicas, a pessoa influenciar você a fazer algo que vai edificar a sua vida, mas cada um tem a sua vida, as suas condições, o seu modo de enxergar, cada um tem o seu pensamento, né? Porque se todo mundo fosse igual, a gente seria um robô aqui na Terra, né? E isso não significa que eu vou deixar de lutar pelos meus objetivos, gente, jamais. A gente sabe aquilo que a gente quer desejar, né? E muito pelo contrário, eu ainda quero mudar muitas coisas na minha vida. Ainda tenho muitos sonhos, né? Porque eu tenho 37 anos, gente, que os sonhos morreram, nunca. Ainda quero conquistar coisas que hoje parecem distantes, gente, como por exemplo, vencer a obesidade. Eu olho pra mim, eu emagreço, engordo, eu falo, nunca vou chegar no meu objetivo. Aí que a gente se engana, que a gente vai chegar assim, a gente tem que ter esses pensamentos por cima da gente, né? Mas, gente, eu quero aprender a caminhar sem me destruir no caminho. Porque é isso que eu faço comigo, gente, e eu quero também compartilhar com vocês aqui isso, e isso nos atrasa, nos paralisa ainda mais essa pressão que você põe por cima de você. E claro, já tem quem faça isso, que é a sociedade, amigos, familiares, porque amigo não vai fazer isso, mas sempre tem alguém para botar aquela pressão por cima de você, que talvez coisas que nem eles estejam fazendo pela vida própria, entende, gente? E eu quero poder olhar para mim mesmo e dizer: você ainda não chegou lá, mas está tentando, está caminhando. E talvez essa frase seja mais importante do que parece, né, gente? Porque eu não preciso me diminuir por ainda estar no processo, né? Tem pessoas que gostam de diminuir as pessoas porque as pessoas estão tentando, as pessoas estão pedalando ali na sua vida e só Deus e essa pessoa, eu, você, sabe aonde tá a sua dor, o quanto que você tentou tantas vezes e as pessoas sempre vão falar. Mas até quando tá tentando? Imagina, gente, quantas vezes, por exemplo, uma pessoa ali muito mal, depressiva, com obesidade, com qualquer outra doença, levantou o outro dia para lutar. Imagina essa pessoa levantou, gente, teve hoje um suspiro de ânimo, e aí vem uma pessoa enviada pelo inimigo e fala: tentar de novo. É como se a pessoa tivesse ali, ela teria que ficar ali até se definhar, morrer. Não é assim que a gente tem que lidar com um ser humano, né? A gente tem que ser mais, ter mais empatia, ter palavras que edificam as pessoas, porque é assim que Deus quer da nossa vida, né? Imagina só, né? Sem não deixar de existir, né? Não existir esses pensamentos de desistência na gente, né? Eu posso simplesmente continuar e tá tudo bem, um dia de cada vez, né? Sem exigir de mim uma transformação imediata. Por exemplo, se eu falo para vocês que eu tô lutando com obesidade e no outro dia eu errei, e é a realidade ali, né, da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tá lutando com qualquer outra doença, porque a obesidade ela é uma doença, gente. Aí a pessoa amanhece mal, mas ela não lutou hoje. Não tem cabimento umas coisas dessa, gente. Sem achar que estou atrasada na minha própria história. Então, gente, eu não posso deixar esses pensamentos me direcionar lá para trás, né? Porque talvez eu não esteja atrasada, né? Talvez eu esteja exatamente no capítulo em que eu precisava estar. Porque é como eu disse para vocês, o processo é só a gente e Deus que entende, né? O processo, o propósito da gente de vida, de luta, nem todo mundo tem as coisas iguais, né? Talvez eu esteja exatamente aonde Deus queria que eu estivesse, né? Para mim ali criar um desejo de me superar,
Porque se fosse tudo fácil na vida, fosse tudo perfeitamente, eu acredito que a gente estaria na época do Adão e Eva, num paraíso sem dificuldade nenhuma, talvez vivendo uma vida boa, mas a gente não está, né? E eu não quero mais ser a pessoa que mais me machuca, gente, porque eu quero dizer para vocês que muitas das vezes eu botei uma pressão, me machuquei no meu coração mesmo, comigo mesmo, né? Então eu quero aprender a ser também, gente, a pessoa que me apoia. Eu mesmo me apoiar, eu mesmo me incentivar, porque no fundo a gente não precisa ter pessoas que acreditam na gente. A gente precisa ter a gente que acredita na gente mesmo, né? Porque a vida já tem desafio suficiente, gente. Cada um tem a sua vida e seus desafios, né? Eu não preciso transformar a minha vida própria em mais um deles, né? Que seja guiados por desafios que as próprias pessoas tentam nos desafiar, né? E essa é uma conversa, gente, que eu precisava ter comigo mesma. Olha para vocês verem, né? Não só compartilhar com vocês. E, e também ter essa conversa aqui compartilhada que talvez eu nunca disse aqui com vocês, né? E resolvi registrar aqui hoje, tá? Um abraço para vocês, um beijo e até o próximo capítulo aqui, tá?